A paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor. Nós estamos aqui para estudar uma palavra de Deus, que você possa abrir a sua Bíblia junto comigo. Hoje nós vamos estudar a palavra que está em 2 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 20, que diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante ao Senhor, porém não como aos seus pais, nem como a sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Eu quero que você esmiúce a palavra do Senhor, ou seja, parte por parte, para que nós venhamos entender cada detalhe que Deus quer falar conosco, porque Deus, Ele nos ensina nos detalhes, amém? Então aqui a palavra do Senhor está falando que Jorão, um homem que reinou sobre Israel. E nós sabemos que ali em Israel era chamado o povo de Deus. Então esse homem, ele reinou durante 12 anos e ele fez o que era mal perante ao Senhor. Ele foi lá e começou a adorar outros deuses. Porém, ele não fez tão mal contra o seu pai, porque o seu pai foi lá e levantou uma estátua de Baal. Ele tinha no coração dele ali a presença, ele acreditava naqueles deuses. Mas, porém, ele retirou dali a estátua de Baal. Ou seja, como muitas pessoas, eu não tenho imagens na minha casa, mas eu tenho aqui no meu coração. Era assim que ele fazia. Ele não tinha imagem, ele não cultuava a imagem, mas ele acreditava e tinha outros deuses no coração dele. E aí o Senhor vai dizer que ele fazia o que era mal aos olhos de Deus. E diz ainda mais aqui: contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Então aqui está falando de uma outra pessoa que fez as mesmas coisas do que ele e ainda levou Israel inteira a pecar contra Deus. Por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer que as más conversações é que corrompem os bons costumes e não o contrário. Não é os bons costumes que corrompem as más conversações. É sempre as más conversações que são impregnadas até naquela pessoa que é de Deus. Se você convive muito com uma pessoa, se você anda demais com uma pessoa que ela não tem Deus, ela não tem a prática de estudar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, você vai fazer as mesmas coisas do que aquela pessoa. Se você anda muito com uma pessoa que fala em gíria, você vai falar em gíria. Se você anda muito com uma pessoa que anda com tal estilo de roupa, daqui a pouco você está aderindo ao estilo de roupa dela. E aqui foi o que aconteceu com Jorão. Jorão, ele começou a pegar os hábitos de Jeroboão. Não vai dizer que ele pegou os atos dos pais dele. Pelo contrário, ele pegou um ato ruim que o pai dele fez, que foi subir uma estátua de Baal, e ele derrubou aquela estátua de Baal. Mas por andar demais com Jeroboão, ele colocou aqueles deuses no coração dele como Jeroboão fez. E Jeroboão fez e contaminou Israel inteiro com esse pecado. Aí a palavra vai continuar. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava os seus tributos ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Eu vou até aqui. Então, o que nós vemos aqui na Bíblia? Nós vemos que Jorão, ele pegava esses impostos até a mais do que ele deveria pegar. E aí, quando Acabe morreu, quem começou a reinar, pegou e falou: não aceito mais isso está errado. Então agora eu vou contra o rei de Israel. E aí o rei de Israel, Jorão, o que ele fez? Ele temeu.
A primeira coisa que ele fez foi correr e alarmar a Israel inteira, dizendo que o rei dos Moabe estava atrás dele. Mas a primeira coisa, ou seja, a primeira pessoa que ele foi procurar foi quem? Foi um homem de Deus, Josafá. Quem conhece a história de Josafá vai saber que Josafá era um homem de Deus, um homem voltado aos princípios de Deus. E aí aqui a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Jorão fez foi sair correndo dali e buscar quem estava na presença do Pai. Ele sabia que ele sozinho não ia conseguir. Ele sabia que ele precisava de alguém que ajudasse ele, mas que tinha que ser de Deus. Ele poderia, de repente, naquele tempo, pensar: não, eu posso tentar me ajuntar com Moabe. Não, eu posso tentar conversar com o rei de Moabe. Né? Tentar falar para ele que, olha, não vou mais pagar impostos, não vou mais pedir impostos, vamos tentar fazer uma paz, né? Selar uma paz entre nós. Não, ele sabia que não ia ter jeito. No mesmo instante, ele correu dali. Quando nós temos a confiança de que nós temos Deus, a gente não corre na primeira batalha. A gente vai lá e enfrenta. Porque o justo viverá pela fé, e aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas quando você sabe que você está em falha com Deus, e ele sabia que ele estava em falha com Deus, na primeira luta você corre. Na primeira luta. Mas quando você também tem Deus, quando você conhece a Deus, você sabe que ele é o seu socorro mais presente. E na hora da dificuldade você vai para onde? Para ele. Ou no mínimo você procura quem? Quem seja próximo de Deus. E foi exatamente isso que Jorão fez. E continuando a palavra de Deus. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele. Quem respondeu foi Josafá. Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Presta atenção. Ele já estava ali vendo que ele tinha sido um homem falho com Deus, que sozinho ele não ia conseguir mais se achegar a Deus, porque ele sabia da falha dele. E no momento que veio toda essa dificuldade, ele foi atrás de um homem de Deus e deixou o homem de Deus instruir ele. A partir daquele momento, ele já não tomou mais a frente de nada. Porque ele sabia que se ele tomasse a frente das coisas, Deus não estaria com ele por causa da falha dele. E continuando no versículo 9. Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado, o que os seguiam. Então, eles estavam ali já há 7 dias, estavam na caminhada, mas acabou toda a água. Não tinha mais como continuar, porque não tinha água nem para eles e nem para o gado, que eles precisavam do gado para se manter. No versículo 10, então disse o rei de Israel, Jorão: ai, ó Senhor, chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Preste atenção no que esse homem diz. Esse homem, porque estava já desviado da palavra de Deus, da presença do Senhor, a fé dele já começa a ser tão pequena, que depois de 7 dias de caminhada com o homem de Deus, que era Josafá, ele vai lá e fraqueja. E ele diz: ó Senhor, chamou esses 3 homens para entregar eles nas mãos do inimigo. A fé dele estava desse tamanho. Ele já não estava vendo mais solução. Mas por quê? Porque quando nós nos afastamos da presença do Senhor, é assim que a nossa mente começa a agir. Quando nós não alimentamos a nós com a palavra de Deus, quando nós não alimentamos a alma com a palavra de Deus, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós não fazemos isso,
Os nossos pensamentos ficam fracos. A nossa fé fica fraca. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Esse homem, Jorão, ele estava no meio do povo de Israel, reinando no meio de um povo que já era idólatra. Que Jeroboão já estava ali, já tinha contaminado, falando e incitando o povo a adorar outros deuses. Então ele já estava perdido da palavra de Deus, ele já estava afastado da presença de Deus, dos mandamentos de Deus, porque já estava no coração dele. Primeiro vem o pecado e ele sonda os nossos pensamentos. Quando ele desce para o coração, já cai na iniquidade. Você já faz as coisas achando que é normal, que não é pecado, você já acha natural. Quando você está ali, ó, na presença de Deus, na palavra de Deus, indo para a igreja, orando, lendo a Bíblia, passando a palavra do Senhor, fazendo o ID de Jesus Cristo, quando você tem um cargo dentro da igreja e você ouve um funk lá fora, você ouve umas palavras ruins, umas músicas que hoje nós estamos ouvindo, até em música sertaneja, qualquer música é palavrão, é tudo misturado, você se incomoda. Aquilo arde no teu ouvido e você fala, nossa, como isso me incomoda. Mas quando você se afasta um pouco da palavra de Deus, quando você começa a ir só de vez em quando na igreja, quando você nem pega a Bíblia, de vez em quando ora, às vezes não ora, aí você começa a achar que é natural. Aí você já ouve aquelas músicas e já começa até a cantar aquelas músicas também, porque já caiu na iniquidade. Você já acha natural, você já acha que é normal, você já acha que não vai fazer diferença na tua vida. Mas aquilo que não edifica, destrói. E a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que tomar cuidado. Não é com o que entra dentro da nossa boca, mas sim o que sai da nossa boca. Então você está ouvindo coisas erradas, está se contaminando com essas coisas erradas e ainda está colocando para fora. Preste atenção, Deus está falando contigo também, te ensinando na palavra de Deus. Te mostrando na palavra de Deus coisas que de repente você não pode fazer, de repente você não está fazendo, mas Deus já está te alertando. Olha, não faça. Ou então de repente Deus está aqui te instruindo para você pregar para as pessoas exatamente essa palavra, com a sua voz, com a sua boca, com as palavras que o Espírito Santo de Deus vai te instruir. Mas ele já está te dando discernimento aqui. Então a palavra de Deus vai dizer que Jorão já estava tão afastado das coisas de Deus, que a fé dele já estava pequena e ele falou, olha, já era. Ele não pensou nem em Deus tirar só a vida dele, ele falou, não, agora já era, Deus vai tirar a vida de todos que estão aqui, dos três, do rei de Edom, de Josafá e a minha vida. Ele não conseguiu nem enxergar que Josafá era um homem de Deus e Deus não iria ali tirar a vida daquele homem, que era um homem reto aos caminhos do Senhor por causa da falha dele. Quando nós não estamos voltadas para Deus e para a palavra dele, a nossa visão é cega e nós só conseguimos enxergar o que está aqui nesse quadradinho. Mas quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, a gente começa a olhar as coisas do alto e Deus vai tirando a cegueira espiritual de nós. Preste atenção. Tem pessoas que ficam com a sua visão igual a de Jorão. Exatamente igual a de Jorão. Ficam com a visão cega. Não conseguem enxergar o que está ao seu redor, nem as suas próprias falhas. Não sabem lidar com a situação. Por quê? Porque não estão voltados para a palavra de Deus. Aqui é uma prova viva da palavra de Deus, de como nós ficamos quando nós nos afastamos da presença. Como nós ficamos quando nós somos influenciados por pessoas que não são próximas de Deus. Como nós mudamos e nos transformamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Aí a palavra vai dizer mais.
O Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá. Olha quem pergunta. É o homem de Deus. Olha quem raciocina. É o homem de Deus. E aí ele diz: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Olha, ele afirmou, ele não perguntou. Ele falou: aqui não tem nenhum homem, porque ele não sabia se ali existia um homem de Deus, um profeta de Deus, que falasse em nome de Deus, que desse uma revelação. Mas tinha um servo do rei de Israel. E ele disse: sim, tem um. Então ele já afirmou, porque Deus no mesmo instante tocou o homem de Deus. E pegou e falou assim: esse fala em nome de Deus. Esse nós podemos ir atrás. Então ele diz: respondeu um dos seus servos, o rei de Israel: aqui está Elias, filho de Safate, que deitava as águas sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Preste atenção, outra coisa. A palavra a todo momento diz aqui: rei de Edom, rei de Israel, Josafá, rei de Edom, rei de Israel, Josafá. Porque quem é de Deus é reconhecido pelo nome, não pelo lugar aonde vive, não pelas vestes bonitas ou não pela conta bancária, é reconhecido pelo nome, porque Deus te escolheu pelo teu nome. Deus, ele te chama pelo teu nome, desde o ventre da tua mãe ele te conhece. Quando é de Deus, Deus te chama pelo teu nome, não por apelido. Deus fala: o teu nome é Gisele, é Gisele. Deus, ele não fala morena. Deus, ele não fala linda. Deus, ele não fala amada. Deus fala o teu nome. Aqui é a palavra de Deus, ó, esmiuçando a palavra de Deus. Quem percebeu isso? Que ele fala o rei de Edom, o rei de Israel, rei de Edom, rei de Israel. Mas de Josafá ele diz: Josafá, porque ele conhece e chama pelo teu nome quem você é. Josafá era homem de Deus. Continuando, disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai e da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 homens, esses 3 reis, para os entregar nas mãos de Moabe. Preste atenção. Esse homem, ele deu uma palavra. E a palavra dele foi não. Ele, pela primeira vez, ele estava dizendo não para aqueles deuses. Porque até tudo isso acontecer, ele estava no coração dele com aqueles deuses. Só que na hora que veio o problema, ele conseguiu chamar aqueles deuses para ajudar ele? Não. Ele viu que era só um Deus que existe. E aqui ele nega aos outros deuses, os deuses dos pais, o Deus do pai, os deuses da mãe. Ele vai e diz não. Porque quem chamou esses homens e que me fizeram passar 7 dias e que me fizeram chegar até aqui, mesmo depois de ter cessado toda a água para mim, para eles e para todos os nossos gados, foi os 2. Foi os 2 que vieram junto comigo. Foi os 2 que me fizeram chegar até aqui. Então eu sei que isso é de Deus. Então ele está dizendo: não, aqueles não são os meus deuses mais. Aqui agora é o meu lugar. Com vocês, homens que acreditam em um só Deus e que servem a esse Deus. Porque eles pegaram o rei de Edom. E Josafá pegou a briga, ele tomou a briga de Jorão. De um homem que tinha se afastado da palavra de Deus. Sabe qual a outra lição que a gente toma disso?
que tem muitos e muitos, eu já ouvi muitos evangélicos, pessoas que estão dentro da igreja, olharem para o irmão que está passando uma dificuldade e porque sabe que o irmão pecou, porque o irmão fez alguma coisa e apontam um dedo. E dizem, eu não vou ajudar. Eu tirar o irmão da prova? Se Deus que colocou ele no estreito, Deus colocou ele no deserto, não, eu não vou tirar não, porque aí Deus cobra de mim. Isso é um absurdo. É um absurdo. Esse homem aqui, Jorão, era um homem que estava afastado de Deus. Josafá era um homem de Deus. Podia ter olhado para ele e ter falado, não, eu não. Você foi lá e se desviou dos caminhos do Senhor, começou a adorar outros deuses, agora eu vou te ajudar e pagar preço por você? Vou não. E é muitos que estão dentro da igreja falando isso. Não, o irmão errou, eu vou pagar preço por ele. Ou seja, não é uma alma que você tem que buscar para Jesus? Não é uma alma que está sedenta, não é uma alma que necessita da palavra de Deus, de ter um encontro novamente com Deus, se desviou ou não. Há muitas pessoas que só julgam e não ajudam ninguém. Preste atenção no que Deus vai falar. Porque Josafá já era um homem de Deus. Mas Eliseu era o profeta de Deus. E aí o profeta de Deus chega nele e fala, o que tenho eu contigo? Preste atenção. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e da tua mãe. Porém, o rei de Israel disse, não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu, aí vamos ver o que o homem de Deus vai dizer, o profeta de Deus vai dizer. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Então ele está dizendo, olha, é porque você veio com o homem de Deus. O profeta de Deus está dizendo, olha, é porque você veio com o homem de Deus. É porque você veio da forma certa. É porque você veio da forma que você me mostrou que Deus é contigo, porque senão eu não te aceitaria. Mas ele enxergou ali a presença de Deus. Ele conseguiu enxergar a presença de Deus. Ele conseguiu enxergar isso daqui, isso foi o suficiente para ele colocar na balança. Aí o que ele faz? Vamos ver aqui. Ora, pois, trazei-me um tangedor, que quer dizer cantor. Trazei-me um cantor. Quando o cantor tocava, veio a palavra de Deus a Eliseu. Então, olha, presta atenção. Ele colocou na balança, ele viu isso. Tem pessoas que não querem ver nem isso, nem o detalhe. Eliseu olhou, qual é o detalhe? Ele chegou até aqui. Jorão é falho, mas ele chegou até aqui. E ele chegou e veio com um profeta, com um homem de Deus, que é Josafá. Ele não veio sozinho. Ele mostrou que tinha algo de Deus ali junto com ele. Então, quando ele viu que tinha isso de Deus junto com ele, podia ser só isso daqui, mas ele viu algo de Deus ali, naquele homem. E aí ele falou, então por causa dessa partezinha que eu tô vendo aqui, que tem Deus junto com você, então eu vou o quê? Consultar a Deus primeiro. E ele já sabia, Eliseu, que Deus habitava nos louvores. Porque o que ele faz? Ele chama quem? Um cantor. E é na hora que o cantor está cantando, tocando, que aí vem a presença de Deus e fala com Eliseu. Olha a importância do louvor. Olha a importância da música. Todos nós, eu creio que conhecemos essa palavra, que Deus habita nos louvores. Mas qual de vós tem essa consciência de que quando você coloca um louvor dentro da tua casa, você chama o Espírito Santo de Deus. Deus fala com você através de louvores. Você é transformado, impactado através dos louvores. Você ganha bênçãos através dos louvores. Eles foram ali para uma resposta, porque eles queriam a resposta de Deus. E aí eles procuraram o profeta de Deus, Eliseu. Jorão estava mais que perdido, mas ele queria a resposta de Deus. E ele encontrou a resposta de Deus, mesmo sendo falho.
Através do louvor. Através do canto para Deus. Porque foi através do canto é que Deus mandou e enviou a resposta para ele. Então preste atenção. Há pessoas que têm visto pessoas tão falhas, que não têm conseguido enxergar isso. Ó. Um pequeno detalhezinho para você enxergar que aquela pessoa ainda tem Deus. Que ela só precisa da tua ajuda para se voltar para o Senhor. Que ela só precisa da tua compaixão e que você olhe para ele, para ela como um enfermo. Porque na verdade todos nós somos pecadores. Então nós temos uma enfermidade no nosso sangue e nós precisamos lutar para curar essa enfermidade todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus vai dizer que nós ganhamos o reino à força. Então, ou seja, é na briga, é na luta. E é todos os dias a gente lutando contra a nossa carne, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, todo dia você luta. O seu pecado só é diferente do teu irmão do lado. Mas isso não quer dizer que você é melhor. Isso não quer dizer que você, de repente, tenha mais Deus, que você tenha oportunidades de Deus, de chegar até a presença do Senhor e aquele dali não. Deus, através dessa palavra, fala com muitas pessoas. Porque há uma acepção de pessoas muito grande hoje em dia. Há muitas pessoas se achando melhores do que as outras. E tem pessoas que num detalhezinho não conseguem perceber que aquela também tem Deus, que aquele também tem Deus. Só está por enquanto, falho. Mas pode se voltar para Jesus uma hora. E aí, quando ele voltar? E aí, quando você vê Deus agindo na vida dele? Sabe o que você vai pensar? Poxa, poderia ter sido eu a ter ajudado aquele irmão. Olha como agora ele é uma bênção. Olha como agora ela é uma bênção. Poderia eu ganhar o meu trofézinho de ouro com Deus e ter buscado aquela alma. Não, mas eu só quis apontar. Eu só quis julgar. Eu só quis mostrar que ele não é nada, ela não é nada. Que tudo que eu possa fazer é lançar pérolas aos porcos. Deus está dizendo aqui, ó, Josafá, um homem de Deus, coração voltado para Deus. Ele diz aqui, olha que lindo que ele diz, serei como tu és. Ele não julgou ser melhor. Ele não falou, olha, eu vou te trazer para você ser como a mim. Ele pegou e falou assim, eu serei como tu és, porque eu vou te ajudar. Os meus cavalos serão os seus cavalos. Ele está dizendo, tudo que é meu será seu também. Ele lutou por aquele homem. Porque ele falou, olha, ele está me procurando. Ele está vindo até mim. Ele poderia ter feito uma aliança com os Moabe. Não, mas ele veio pedir socorro para Deus. A palavra continuada, vamos lá. Versículo 14. Disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois traze-me um tangedor, um cantor. Quando o cantor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentirei vento, nem verei chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Presta atenção, Jorão não era um homem falho? Jorão não pecou contra Deus e serviu a outros deuses? E aqui Deus agora, através de um profeta de Deus, diz que vai entregar uma batalha de vitória para ele. E ainda afirma mais, olha, não vai nem chover, não vai vir vento, não vai vir nada, mas vai vir a água. Porque eu estou dizendo que hoje eu sou contigo. Por quê? Porque a gente vê ali, ó, lá atrás, quando Eliseu diz para ele que tenho eu contigo, vai servir os deuses dos seus pais, ele nega. E ele diz, não quero mais. Eles não são mais os meus deuses. Então, a partir do momento que uma pessoa se arrepende
Deus é com ela. Por isso nós devemos tomar muito, muito cuidado por apontar os outros, por achar que aquele dali não tem Deus e não tem salvação. Porque Deus nos chama através do nosso coração. E se há um coração contrito e quebrantado, acabou. Deus, ele é misericordioso, longânimo. E ele vai perdoar. Ele vai abraçar e ele vai falar, vem meu filho e minha filha amada. E você tá lá apontando o dedo e achando que aquela pessoa não tem Deus. E aí sabe o que Deus vai fazer com você? Te cobrar. Cobrar porque você não ajudou. Deus vai cobrar porque você está falando mal do teu irmão. E lá no livro de Tiago ele diz para não falar mal do teu irmão. Se você não ajuda, também não atrapalha. Mais ou menos isso que Deus está dizendo. Se você não vai ajudar, orar pelo teu irmão, ajudar ele levantar porque ele está caído, por que você vai ficar ofendendo, machucando? Eu estou tentando levantar. Muitas vezes é isso que Deus tenta falar. Principalmente para um conhecedor da palavra. Eu estou tentando levantar um irmão. Eu estou tentando tirar ele do poço. E você vem com as suas palavras e afunda ele. Você empurra ele para baixo. Em vez de você dar palavras de ânimo, de vitória, de conquista, de eu vou conseguir. Você vai conseguir, você não é assim. Você vai lá como uma fonte de água salgada. E você destrói. E a Bíblia vai falar lá no livro de Tiago. Não pode uma mesma boca, uma mesma fonte sair água doce e água salgada. Ou é doce ou é salgada. E aí tem gente que consegue ir lá pregar por mão que não está desviado. E prega lindo e maravilhoso. E aí aquele que está desviado, não. Lançar pérolas aos porcos. Será que é assim mesmo? Tudo é só lançar pérolas aos porcos? Falar de Deus para alguém que está desviado é lançar pérolas aos porcos? Falar para um homossexual? Falar para um gay? Para uma lésbica? As pessoas só apontam. Ah, mas se eu falar não vai escutar. Não. De repente você ganha para Jesus falando do amor de Jesus, não apontando o erro da pessoa. Não indo lá e esfregando um monte de versículo bíblico para ir lá e apontar o erro da pessoa, para julgar o que ele faz de errado, o que ela faz de errado. Porque isso nós fazemos quando nós vamos corrigir alguém que está pedindo a correção. Ou os nossos dentro de casa, porque pedindo ou não a gente tem que corrigir. É ensinar os teus filhos aonde ele deve andar. Aí quando a pessoa está falando, olha, eu tenho essa falha, como eu faço para me ajudar? Ou então, quando a pessoa fala, é pecado? Não é, mas não onde está na Bíblia, aí você vai mostrar. Agora, se você vê a falha da pessoa, a pessoa ainda está cega espiritualmente, você vai esfregar na cara dela o que está lá em Romanos, que Deus os entregou a paixões abominadas, mulheres e homens se inflamando uns contra os outros. Não. Ah, vou lá mostrar o que está em Levítico 18, as relações abominadas por Deus, e aí você joga e esfrega a Bíblia na cara da pessoa. Isso é lançar pérolas aos porcos. Isso é lançar pérolas aos porcos, porque você ainda está fazendo errado. Você está pegando a palavra de Deus para manchar o nome de Deus. Porque não é assim que Jesus ganha almas para Jesus. Não é assim que ganha almas para Jesus. Você ganha almas para Jesus abraçando quem está falho. Você ganha alma para Jesus indo lá e limpando as feridas de quem está com feridas. E não cutucando a ferida da pessoa. Então preste atenção. Deus está te ensinando a pregar. Deus está te ensinando a olhar ao seu lado. Que às vezes, muitas vezes, nós somos falhos. E nós não percebemos. Sabe a hora que nós vamos perceber? Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus. Que aí a gente percebe que a gente está fazendo coisas que nós nem percebemos que estávamos fazendo. Caímos o quê? Na iniquidade. Achando que nós estamos fazendo certo e não estamos fazendo certo. Então preste atenção. A palavra aqui de Deus vai dizer que Deus entregou a vitória para Jorão, por aquele homem que era falho. E em 7 dias ele se consertou com Deus. Há pessoas que julgam e falam assim, não mudou em 3 anos, vai mudar em um dia, 7 dias, em uma semana? Nunca. Esse homem mudou. E Deus foi com ele, porque Deus viu a mudança dele, no coração. Então como posso eu, ou pode você julgar se a pessoa consegue mudar em uma semana ou não?
Nós não podemos fazer isso, nós não devemos. Porque quando nós julgamos no mesmo peso, nós seremos julgados por Deus. E o julgamento de Deus é bem maior do que o nosso, é bem mais pesado do que o nosso. A palavra aqui vai continuar e estamos acabando. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais e todas as boas árvores cortadas e tapareis todas as fontes de água e danificarei com pedras todos os bons caminhos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Então preste atenção, Deus ele foi tanto na vida de Jorão, tanto nessa parte aqui, Deus foi tanto na vida desse homem, que ele honrou ele sem chuva. Veio a água sem um vento sequer ter passado, porque Deus queria mostrar que era com ele. E Eliseu, que ao princípio foi lá e pegou e falou, que tenho eu contigo? Ele pegou e falou, olha como Deus o perdoou. Olha como eu fiz certo de ter ido lá e ter colocado na balança e primeiro ter consultado a Deus antes de ir já julgar. Porque Deus já estava vendo consertos de Jorão. Senão Deus não tinha permitido, entendeu? Que ele chegasse até o profeta Eliseu. Deus permitiu que ele te passasse uma prova. Deus permitiu que ele ficasse 7 dias e depois acabasse a água, acabasse os suprimentos. E ele ficou tão desesperado que ele falou, agora nós vamos morrer. Então quando você é falho, mas você se volta para Deus, na hora de voltar é difícil, a caminhada é difícil. Na hora de você voltar, você passa escassez. Mas isso não quer dizer que lá na frente você não vai ter o encontro dele e a vitória dele. Esse homem aqui, ele poderia ter desistido. Não, olha, não tem mais água, não vamos mais atrás desse profeta, não. A gente vai morrer no meio do caminho, vou voltar para trás, vamos fazer outra coisa. Não, ele continuou. E ele teve, a vitória dele. Ele conseguiu, ele foi honrado, porque ele lutou. Ele teve uma conversão no meio do caminho. Ele teve mudança e Deus foi com ele. E a última coisa agora que eu quero falar com você é, e pela manhã, versículo 20, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu. Então nós vimos aqui, que na hora do louvor veio a resposta. Na hora do louvor, o Espírito Santo veio e deu a resposta que precisava ser entregue. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que quando eles estavam ofertando a Deus manjares, veio o milagre. Preste atenção, hoje nós não vamos lá e fazemos holocaustos a Deus. A palavra do Senhor vai dizer, em Romanos, apresentai-vos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então agora, a oferta que nós damos para o Senhor é o nosso próprio corpo. É as nossas atitudes, aí você indo lá e parando um tempo do seu dia e se dedicando ao estudo de Deus, isso é sacrifício. Porque se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Não é fácil se sacrificar, não é fácil você se ajoelhar e ficar de joelho no chão falando com Deus. Não é fácil você pegar e parar, você que trabalha, e mulher que limpa a casa e tem filho, cuidar de um monte de coisa, e ir lá e se voltar para a palavra de Deus. Sem falar que o demônio está aqui, ao nosso derredor a todo tempo, fazendo o quê? Com que nós não sejamos libertos. Então, se a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra nos aproxima de Deus, ele vai fazer o quê? De tudo para você não se aproximar de Deus. Chega no dia de você ir para a igreja, até chove. Dá dor, você passa mal, não sei quem que passa mal, para quê? O diabo não quer que você se aproxime de Deus. Porque ele sabe que o milagre vai vir na hora que você se aproximar de Deus. Aqui foi os manjares que eles estavam apresentando em sacrifício para o Senhor. Você quer um milagre? Se apresenta em sacrifício para o Senhor. Porque quando você estiver se apresentando, é a hora que vai vir um milagre. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém?
Um estudo maravilhoso para você, que você possa ir na tua casa ler mais e mais vezes. Se você tiver que ler 3, 4 vezes para você entender esse texto, então leia. Pega cada detalhe ali. Como eu mostrei aqui para você, olha, rei de Edom, rei de Israel, Josafá. Rei de Edom, rei de Israel, Josafá. Pega esses detalhes da palavra de Deus e é nos detalhes que Deus vai falar com você, entendeu? Se você começar a fazer isso, vai ser se apresentar em sacrifício para o Senhor. E aí vai ser a hora que vai vir um milagre. Você quer resposta de Deus? Louvor. Chama o Espírito Santo, começa a louvar para o Senhor. Passe essa palavra em diante. Passe esse estudo em diante. Estude dessa forma na sua casa também. E não se esqueça, se inscreva aí no canal. Ative as notificações, porque na próxima quinta a gente vai ter um estudo novo e diferente. Você vai ver que através desses estudos que você está fazendo e da sua busca, que é se apresentar em sacrifício vivo, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Tenha certeza disso, porque a palavra muda. E é isso que Deus quer de você. Esse sacrifício aí, sentadinho, junto comigo, lendo a palavra. É isso que agrada ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.